Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? O nome completo da senhora, qual que é, por favor? Luana Oliveira de Melo. Tá. Luana, pelo que eu verifiquei aqui, na minha anotação, a senhora convivia, né, com a vítima aqui, com a Ana, né? Sim. Tá. Em relação ao Marcos, o Wagner e também o Felipe, quero crer, a senhora não tem parentesco. Nenhum. Tá ótimo. A senhora saiu com testemunho e por isso presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sobre quem Silêncio, responder com um eu crime de falso testemunho. tá? Certo? Doutor, o senhor quer fazer uso da palavra em relação à tomada do compromisso? Sim, eu só Ou não há gostaria de necessidade? lavrar a contradita, excelência. Pois não, doutor, tem a palavra. Obrigado, excelência. Por a testemunha, né, a senhora Luana, ser companheira e até afurado uma demanda judicial para reconhecimento judicial dessa relação de união estável, a defesa entende que ela não deve ser reconhecida como testemunha e sim como informante. Então eu gostaria de ofertar a contradita nesse sentido, excelência. Tá ótimo. Na verdade, aqui a decisão segue a mesma linha do que foi decidido em relação a uma outra testemunha, né, que era delegada de polícia. O Código de Processo Penal tem disposições específicas acerca do tema. Primeiro, o artigo 202 diz que toda pessoa pode ser testemunha. E aí, na sequência, o artigo 208 diz que não se defere o compromisso, né, dizer a verdade, aos doentes e deficientes mentais, menores de 14, também nem as pessoas que se refere ao artigo 206, que são parentes, né, em geral aqui, do acusado e não da vítima. Então, em verdade, o fato de ter aqui qualquer tipo de relação com a vítima não autoriza que não se ouça aqui a pessoa como testemunha. É uma questão, enfim, meramente de direito aqui. Sei também que outros juízes seguem uma orientação um pouco diversa, né. Eu optei aqui, prefiro, né, a aplicação estrita e indistinta do que diz o Código de Processo Penal. De qualquer maneira, fica registrado aqui também em áudio e vídeo, não só a tomada do compromisso, a sua impugnação, e em sequência aqui minha decisão. Aí, conforme já havia dito aqui, Luana, tenho o dever de dizer a verdade, sob pena de responder, inclusive, por um crime de falso testemunho, certo? Ok. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora, a doutora Roberto Leticiani, são promotores de justiça. Antes, porém, só uma ressalva, né? E parece que já foi questionada, a senhora já foi questionada a respeito da presença dos acusados em plenário, a senhora disse que não, sente constrangida, né, não gostaria de prestar depoimento na presença deles. Então, por essa razão, ele aguarda lá fora, é isso, né? Isso, aham. Tá, perfeito, tem a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Luana, por quanto tempo você se relacionou com a Ana Paula? Desde o namoro até nós irmos morar juntas, deu um total de 2 anos e meio. Quanto tempo vocês moraram juntas? 2 anos. 2 anos, tá. Nesses 2 anos e meio, entre namoro e união estável, digamos assim, você chegou... Engasguei. Obrigada, silêncio. Perdão. Você chegou a conhecer a família da Ana, os filhos da Ana? Sim, conheci toda a família dela, né, por parte dela mesmo. Avó, tia, tios. E também conheci os filhos mais novos. A Fabíola, que é a mais velha, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Tá. Quando você conheceu a Ana, ela ainda era casada com Wagner ou foi depois que ela se separou? Não, ela já estava separada. Ela já estava separada. O que ela te relatava a respeito da separação? Ela te falava se tinha sido uma separação amigável, não? Não, ela me contou que estava vivendo inclusive foi, acho que um dos assuntos do nosso primeiro encontro, né? Ela queria ser bem transparente, mesmo que a gente estivesse se conhecendo, que ela contou que ela estava vivendo uma separação meio complicada, que estava vendo questão da guarda dos filhos, questão de pensão, de herança, então estava bem complicadinho para ela. E ela relatava alguma coisa assim a respeito de se ela estava tendo facilidade de conviver com os filhos, se ela tinha facilidade de contato com os filhos? Então, no começo, nosso relacionamento era um pouco mais tranquilo. Ela tinha um pouco mais de acesso, ela conseguia ir até o condomínio, ele liberava para ela entrar. Mas com o passar do tempo, quando ele descobriu o nosso envolvimento, foi ficando cada vez mais difícil, até que se tornou praticamente impossível. Impossível. Tá. E como que ele descobriu o relacionamento de vocês? Eu acredito que foi por intermédio das crianças. Entendi. Não tenho certeza absoluta, mas acredito que sim. Tá. Quando você fala assim que ele descobriu o relacionamento de vocês, você quer dizer que ele também descobriu que ela estava se relacionando com mulher ou era um fato que ele já sabia antes? Ele já sabia antes. Já sabia antes. Bom, a Ana foi casada com ele, né? Um homem, teve filhos e tal. Ela chegou a contar para você
como que ela trouxe essa questão, né, da sexualidade pro Wagner? Como que foi a reação dele? Sim, ela me contou, né, que na época tinha uma amiga que morava com eles, que inclusive se chamava Vera, né, e que essa amiga foi morar com eles de favor, porque estava passando por uma separação também, parece que também tinha problemas com a guarda da criança, do filhinho dela, e com o tempo, ela ficou vivendo ali com eles, ela acabou desenvolvendo um sentimento por ela, e ela me contou que ela foi conversar com o Wagner sobre isso, e que nessa conversa ele, né, propôs ou aceitou que ela continuasse casada com ele, mas também se relacionasse com ela. E com o passar do tempo, inclusive, ela me relatou que os três estavam na mesma relação. Né? Tipo, tanto a Ana Paula como o Wagner estavam se relacionando com a Vera. Entendi. E além da... Então, o Wagner já sabia, né, a respeito desse interesse dela para, digamos assim, com mulheres. Sim. Né? E aí, o que eu quero saber da senhora é o seguinte: ela chegou a contar se o Wagner colocou alguma objeção a isso, se ele tratou isso de forma preconceituosa, discriminatória, algo assim? Ela não só me contou como eu vi algumas mensagens que ele mandou para ela, inclusive na época que ela estava saindo de casa, né, que tipo umas mensagens bem pejorativas, né, que ele mandou para ela, falando, você vai trocar os seus filhos por uma palavra bem feia. Pode falar a palavra feia. Por uma xoxota. Inclusive tenho essas mensagens, e ele mandava nesse contexto. Né, e ela sempre tentando apaziguar, falando não é isso, tanto que ela não estava com ninguém na época. Né, ela saiu porque ela realmente não queria mais o relacionamento. Né. E ela chegou a te contar o porquê que ela saiu de casa? Justamente por causa que a condição financeira dela não era boa, né? Ela não tinha onde morar, ela não tinha um trabalho, ela não tinha uma renda, e lá na casa os meninos tinham, né, tudo que era deles, né? Cada um tinha seu quarto, tinha um conforto, tinha a escola, né? Então ela não quis tirar eles desse conforto para levar eles para uma situação que ela não sabia o que ia acontecer, né? Ela não tinha nem onde morar, como que ela ia levar 3 crianças com ela? Então ela não saiu de casa e deixou as crianças porque de alguma forma ou teria abandonado as crianças, ou porque queria, vou colocar bem entre aspas, curtir a vida doidado? Não, de forma alguma. De forma alguma. Ela deixou eles justamente se preocupando com o bem-estar deles. Com o bem-estar. Porque ela não sabia, até ela sair, ela nem sabia para onde que ela ia. Né? Foi às pressas, né, que a Ana Paula Passos se dispôs, né, a ajudar ela. Tá. E, Luana, a Ana, ela relatava para você se ela estava com alguma dificuldade, em especial com a Fabiola? Sim, eu vi algumas mensagens, né? Tava bem complicado, né? A Fabiola, infelizmente, postou status, né? Xingando a mãe, né? Que a Ana acabou vendo e ela ficou muito mal, né? Tipo, ninguém merece ter uma mãe tão filha da puta quanto a minha, né? Mensagens, brigando, questionando, né? Falando de assuntos que não lhe diziam respeito, né? Como os meninos, questões financeiras, quanto que você tá pagando de aluguel no apartamento, mas isso é muito caro, que não sei o que, tipo, coisas que não diziam respeito a uma adolescente de 15 anos. E eram informações que a Ana Paula passava pra Fabiola? Não. Mas eram informações que a Fabiola tinha? Tinha, Tá. E a Ana comentava se ela estava desconfiada de que o Wagner, né, enquanto pai, estivesse, né, de alguma forma praticando alienação parental com as crianças, em especial com a Fabiola? Sim, ela estava bem desconfiada, né? Tanto o que levava ela a desconfiar disso? Acredito que seja a parte de toda vez que a Ana, né, queria combinar, de pegar os meninos, de ficar um final de semana, o Wagner sempre falava, fala com a Fabiola, fala com a tua filha, combina com a tua filha. Né? Sempre, qualquer coisa relacionada aos meninos, né, ele acabava passando para a Fabiola, como se ela fosse a tutora dos meninos. Entendi. E depois que a Ana acabou entrando com ações, né, de pensão, regulamentação da visita, tal, você presenciou, você acompanhou uma piora? Sim. Piorou? Piorou, consideravelmente. Piorou bastante. Piorou bastante. Então, aquilo que já estava difícil, no sentido dela ver as crianças. Sim. E no sentido financeiro? Também. A Ana não tinha renda. Né? Ela era Uber.
Então ela virava noites trabalhando, né? Foi bem na época que começou a pandemia, então estava bem difícil. Né? Às vezes ela saía de casa umas 8 horas da manhã, voltava meia-noite, 1, 2 horas da manhã, sabe? Para tentar conseguir uma renda. Daí quando eu estava com ela, né? Eu conseguia ajudar, porque eu tinha um trabalho fixo. Então eu conseguia ajudar, auxiliar ela nessa parte. Mas foi piorando bastante. E além da piora no relacionamento com a Fabiola, começou a ter piora também no relacionamento com os meninos? Sim, bastante. E você sabe dizer o porquê? A gente conversava que um dos motivos era eu. Né? Porque no começo, quando eu conheci os meninos, a gente tinha uma relação muito boa. Né? A gente brincava, saía para jogar futebol, né? Tinha uma relação muito bacana, eu e eles. Né? Daí depois de um certo tempo, eles começaram a falar que não queriam ir lá porque quando eu estivesse lá. Né? Tipo, eu mandava mensagem, a Luana vai estar aí? Daí, pra não fazer com que ela visse menos eles, daí eu saía, eu me propunha, né, a sair. Falava assim, não, fala pra eles virem, eu vou pra casa de uma amiga, eu fico em algum lugar esperando, né. A prioridade sempre foi essa dos meninos. E você tinha problema com eles, pra eles começarem a não querer mais ir pra lá enquanto você tivesse? Não, nunca tive problema com eles, muito pelo contrário, né, a gente se divertia, uma vez a gente foi pro shopping, inclusive comprar umas roupas pra eles. O Thiago, que era o menor, ficou o tempo todo grudado em mim, levei ele para comer, né? A gente tem fotos, vídeos, brincando, tipo, era uma relação muito bacana entre eu e eles. Então, digamos, essa mudança no relacionamento foi do nada? Foi do nada. Foi do nada, tá. Luana, você se recorda do final do ano de 2020? Dezembro de 2020? Um pouco. Um pouco. Você se recorda onde que você estava morando com a Ana? Até novembro ou outubro, a gente estava morando num apartamento ali no Cristo Rei. Tá. Depois a gente se mudou pro Sobrado. Pro Sobrado. Então, em dezembro de 2020, era no Sobrado. Isso. Esse Sobrado era de rua, era aberto, como que era? Era de rua. Era de rua. Então, não tinha, digamos assim, portaria, Não. condomínio, tinha cerca elétrica, Não. câmeras? Não. Não, tá. Nesse período, perto do Natal, você se recorda se vocês estavam aqui, se vocês passaram o Natal aqui? Eu não vou saber exatamente o ano que foi. Eu não lembro se foi 2020 ou 2019. Que a gente sempre ia para Santa Catarina, para casa da família dela. Tá. Né? Mas ela sempre tentava passar um dia antes do Natal com eles. Se eu não me engano, foi em 2020 mesmo, que eles iam dia 20, né, de dezembro, lá pro Sobrado. Né? Até no dia anterior a gente foi fazer compra, né? Eu cozinhei para deixar, tipo, fazer uma ceia, né, para eles realmente poderem comemorar o Natal. Você diz os filhos ou... Os filhos. Os filhos, Os tá. filhos. Daí eu preparei tudo e deixei pronto e saí. Né? Tá. Fui para casa de uma amiga para que eles pudessem, né, ficar bem tranquilos. Entendi. Então, na véspera de Natal, vocês estavam lá no Sobrado. Na véspera, a gente estava no Sobrado. Tá. Luana, e além desses problemas que a Ana tinha com o Wagner, tá? Ela tinha algum tipo de inimizade, algum tipo de problema com outra pessoa? Estava sofrendo alguma ameaça, briga, algo nesse sentido? Nada. A Ana era uma pessoa extremamente tranquila. Ela preferia sair de perto do que entrar numa briga. Entendi. Né? Ela não discutia, não brigava, não levantava a voz. Ela era muito tranquila. Ela não tinha inimizade com ninguém. Todo mundo gostava dela. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que não gostasse da Ana. Entendi. Tá. No dia dos fatos, tá? Como que você toma conhecimento da morte da Ana? Eu estava no meu trabalho, né? Acho que a última mensagem que ela me mandou foi 9h10, aqui, falando que estava chegando em casa, que estava passando por uma rua. Daí nisso ficou corrido no meu trabalho e eu não consegui mais ficar no celular. Quando eu voltei, num grupo do condomínio, tinha bastante mensagens. E daí eu comecei a ver o que estavam falando. Desculpa. Fique tranquila, tome seu tempo. Começaram a perguntar, né, o que tinha acontecido, por que estava cheio de carro de polícia na frente. Daí foram falando, especulando, né, o que podia ser. Parece que não foi na frente do condomínio, foi um pouco para o outro lado.
Não, parece que foi um vizinho novo. Daí daqui a pouco falaram assim, não, foi um carro vermelho, parece que atiraram. E nisso eu comecei a ligar para ela. E ela não atendia, obviamente. E então eu comecei a ligar para o síndico, que eu tinha o contato dele. Dele também não me atendia, eu fui entrando em desespero, até que ele atendeu. E daí eu só perguntava, Érico, me fala que a Ana tá bem, pelo amor de Deus, me fala que não era ela. Foi aí que ele me falou que era ela. E ele falou que ela não tinha existido. Daí que ele me contou que o carro tinha sido alvejado e que ela tinha morrido na hora. Nisso, os meus colegas viram o que estava acontecendo. E me levaram até o local onde eu vi o carro, vi ela dentro do carro. E foi isso que aconteceu nesse dia. Toma uma água, Luana. Dá uma respiradinha. Luana, da onde a Ana estava vindo? Ela estava saindo do Morganal. O que ela tinha ido fazer no Morganal? Ela tinha ido fazer a carteirinha para poder ter acesso ao clube, para poder ver o treino das crianças. Poder ver o quê? O treino das O crianças. treino das crianças, treino de judô. Isso, treino Tá. de judô, de futsal. Como que foi a obtenção dessa carteirinha? Foi um negócio fácil? Foi oferecido? Como que foi isso, essa história dela ir buscar a carteirinha? No começo foi bem difícil, né? Ela não conseguia acesso ao clube. As poucas vezes que ela foi antes de ter a proibição, ela se sentiu extremamente humilhada lá dentro. Acho que a última vez que ela entrou lá dentro mesmo, que ela foi entregar um presente para a Fabiola, que era aniversário dela, e dar um abraço nos meninos. O segurança veio e convidou ela a se retirar do clube. E depois de um bom tempo, sem ela conseguir contato direito com as crianças, ver os meninos, ela estava conversando com a Geni. Eu não consigo me recordar agora se foi a Geni que ofereceu a carteirinha ou se foi ela que perguntou. Acredito que tenha sido a Geni que ofereceu, que falou que tinha conversado com o Wagner, né, porque viu ela, lembrei, a Geni viu ela do lado de fora do clube, né, tentando ver os meninos, e nisso ela ficou com dó, palavras dela, não minha, e foi conversar com o Wagner, né, pedir para ele autorizar ela a fazer uma carteirinha para poder entrar para ver os meninos treinando. Daí ela tinha falado para ir, eu acho que na sexta-feira para levar os documentos dela e para voltar na segunda-feira para poder tirar foto para a carteirinha e pegar a carteirinha. Daí na segunda-feira não deu certo, né, por algum motivo, e daí foi marcado para terça-feira de manhã. Que foi quando a gente levantou, ela me deixou no trabalho e foi direto pro clube, do clube foi direto para casa. Para casa, tá. Após a morte de Ana, como que ficou a sua situação emocional, material, pós-trauma? Como que ficou tudo? Nas primeiras semanas ficou tudo muito confuso, né? Eu estava vivendo no automático, né? Tomando remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Um pessoal, uns amigos da Ana, pessoas que eu nem conhecia, se voluntariar, ofereceram minha ajuda psicológica, psiquiátrica para mim. Eu comecei a tomar remédio, fui diagnosticada com transtorno pós-traumático. Uhum. A situação financeira ficou complicada, né? Porque não tinha como pagar o carro, a gente não tinha a menor condição de pagar o velório, né? Graças a Como Deus. que foi a história do velório? A família se reuniu para poder efetuar o valor, pagar, né? Foi 12 mil reais o velório dela. E no dia eu estava muito, não sei, acho que fora de mim. Eu acabei até pedindo ajuda para a Fabiola, porque eu estava muito desesperada, eu não sabia o que fazer quando me falaram o valor. Foi um lapso, né? Foi uma ideia ridícula até. E a gente acabou todo mundo se unindo, né, para efetuar o pagamento. Eu tô pagando uma parte ainda, né, porque eu parcelei em várias vezes para não ficar tão pesado. E
Vendi os móveis que a gente tinha para pagar algumas contas, e eu tô vivendo com os meus pais agora, até o momento, até eu conseguir, né, voltar ao normal com a minha vida. E a Ana Paula Passos, ela foi ouvida aqui e ela falou que no dia do crime você estava na casa da Ana Paula Passos, né? E o Wagner teria ligado para você. Como que foi esse episódio? Eu estava conversando com a Fabíola porque ela pediu para ver, né, o corpo da mãe para poder se despedir. E só que era bem na época da pandemia, então eu estava em contato com a funerária que iria fazer o translado do corpo até Santa Catarina. E eu estava vendo com eles para ver se eles deixavam as crianças verem, né? Que nem que fosse por 5 minutos. Só que a funerária não estava querendo deixar, por causa da pandemia. Deles, não, porque pode ter corpo de Covid, não sei o quê. Mas, tipo, eu fiquei insistindo. E eu ia atualizando a Fabíola o tempo todo. Olha, eles ainda não deixaram, mas eu tô tentando, eles ainda não deixaram. Calma, eu vou te informando. Nisso, eu conversando com ela, o meu telefone tocou e no identificador de chamadas era a Fabíola, só que quando eu atendi era o Wagner. Né, ele exigindo, né, que as crianças vissem o corpo. Eu falei assim, tipo, ele falou assim, elas merecem se despedir da mãe, elas têm que se despedir da mãe. E eu falei assim, você deveria levar elas lá para se despedir, então, né, para elas terem tempo de ficar com a mãe, né, mesmo que fosse morta. Daí ele falou que não ia ter condições, que não sei o quê. E eu não aguentei ouvir a voz dele, porque pra mim sempre tinha sido ele, desde o começo, nunca teve dúvidas pra mim. E eu peguei e desliguei o telefone, porque eu não conseguia mais ouvir a voz dele. Mas continuei mandando mensagem pra Fabíola até que eu consegui um ok da funerária. E daí as crianças puderam ir lá e ficar 5 minutos com o corpo da Ana. Para finalizar, o porquê que você nunca teve dúvida? Pelo comportamento dele, né? Nos processos familiares, parecia que ele estava perdendo a cabeça, sabe? Ele foi até a primeira vara fazer escândalo, ele quase foi preso, ele ameaçou uma juíza, né? Então a gente estava ficando naquela, tipo, o que ele vai fazer agora? Qual que vai ser a próxima loucura dele? Então quando aconteceu, era óbvio que era ele. E até porque a Ana não tinha qualquer outro problema na vida dela. Não tinha desentendimento com nenhuma outra pessoa que pudesse chegar a esse nível, né? Com nenhuma pessoa, na verdade. Luana, mais uma vez, obrigada. Eu vou passar aqui a palavra e deixo também a solidariedade, né, a você, enquanto viúva, em nome do Ministério Público. Obrigada. Bom? Obrigado, Excelência. Luana, Jeffrey Chiquini, advogado da família da vítima. Em maio, vocês estavam morando aonde? A gente estava... Em maio, a gente estava morando ainda na casa da Ana Paula Passos. 12 de maio de 2021. Na casa da Ana, se eu não me engano. Não vou me lembrar de todas Você as tinha datas. Facebook? Tinha, aham. Tinha? Sim. Me tira uma dúvida. Esse endereço, Rua Jales Ribeiro de Melo, 466A, Barreirinha. É o Sobrado. É o Sobrado. Aham. Exatamente no dia 12 de maio, veículo Zafira AQV 2474. Onde que estava essa Zafira? Zafira cinza. Zafira... Eu acredito... Eu acho que nessa época a Ana tinha conseguido pegar a Zafira, por ordem judicial. Acho que foi um oficial de justiça, foi até a casa do Wagner para pegar ela. Não lembro a data, mas acho que sim. Onix vermelho BBM 2988. É o carro da Ana. É o carro que ela andava. Isso. A senhora usava a Zafira ou só ela usava a Zafira? Só ela. Na verdade, a gente nem chegou a usar a Zafira. Porque a gente tava com... A Ana não queria rodar com a Zafira. Quando vocês andavam juntas, vocês andavam em qual carro? No Onix. No Onix? No Onix, sempre no Onix. Tá. Pelo seguinte, no dia 12/5, maio, o Marcos recebeu no celular dele informações de vocês, desse endereço. Diz até aqui, moram juntas, placa, endereço, tudo.
eu te pergunto, isso em maio, um mês antes da Ana morrer. Nesse um mês antes, então Marcos já estava com os dados seu, da Ana, endereço, carros. A senhora notou que estavam sendo seguidas? Não. Notou algo... Não? Não. Não era nenhum amador Não. seguindo a Ana. Não, a gente nunca reparou em nada. Até se a Ana era bem, como eu posso dizer, preocupada nesse sentido, né? Então ela, se barulho de carro, ela sempre estava atenta para ver se era alguém chegando. A senhora relatou algo que eu achei muito pertinente, a conclusão aqui, que a Ana, quando a Geni convida ela para ir ao clube no dia dos fatos, fazer essa carteirinha, ela comenta com você que ela está com medo de ir ao clube. A gente conversa e a gente fica naquela, né? Tipo, tá fácil demais. Tudo sempre foi dificultado, né? A gente até conversa. Eu acho que eu cheguei a comentar com ela. Acho que talvez ele esteja, né, querendo usar isso contra você no processo, né? Pra falar assim, olha, não, a gente não tá dificultando nada. Ela até fez a carteirinha do clube. Mas era esse o nosso O medo. advogado da Ana, Dr. Kay, advogado civil, também chegou a ficar preocupado com a saída dela ao clube? Sim. A gente conversou, ela mandou mensagem pra ele também, mas Ele tentou evitar que ela fosse? a gente sempre ficava naquela dúvida, né? Tipo, será que ele vai fazer alguma coisa? Será que é seguro? Tipo, a gente sempre ficava nesse medo. Ela morre em junho, né? De Sim, dia 2021, 22. né? Dia 22. Dia 22 de junho de 2021. Eu pergunto, essa dificuldade que ela estava passando para acessar os filhos já estava perdurando por quanto tempo? Desde 2020. Já tinha mais de um ano. Sim. Foi a primeira facilitação que houve a visitação dos filhos? Desde que foi progressiva, né? Tipo, era mais tranquilo, daí foi ficando mais difícil, até que quase impossível. Quanto tempo nós tivemos de uma visitação quase impossível de ser realizada? Perdurou por quanto tempo essa dificuldade Eu acho extrema? acho que o máximo de tempo que ela ficou, acho que ela ficou sem ver ele, sem conseguir contato, acho que em torno de uns 3 meses, eu acho. 3 meses. Eu acho que sim. Ela chegou a ficar do lado de fora do clube vendo os filhos fazerem esportes? Sim. E eles tinham acesso a visual a ela ou ela só que via eles? Ele podia ver. Teve uma vez que o Thiago, inclusive, viu e foi correndo, viu ela, fez assim, tipo, ficou todo animadinho, voltou. Eu vou fazer um gol pra você, mamãe. Ele falou. Ela se colocava numa situação humilhante para conseguir ver os filhos? Por Sim. exemplo, outras pessoas viam que ela estava na grade, Sim. do lado de fora. Sim, inclusive foi num desses momentos que a Geni viu, né, se compadeceu e foi conversar com o Wagner. A senhora sabe onde que ela ficava para conseguir ter o visual dos filhos? Eu não conheço muito o Mordenal, porque eu fui lá pouquíssimas vezes, e todas as vezes que eu fui, eu ficava no carro esperando a Ana, né? Mas acredito que seja no clube esportivo, que fica para frente da sede administrativa, que tem uma quadra fechada e daí tem uma grade em volta. Eu acredito que ela ficava nessa grade. A senhora já deve ter respondido, me perdoe por essa pergunta repetitiva, mas a partir de quando realmente começou o namoro de vocês? Foi em fevereiro de 2020. Fevereiro. Então, o que ocorreu de fevereiro de 2020 para frente? Ela se confidencializava com a senhora? Sim. Vocês tinham uma relação Sim, bem amistosa? sim, sim. Havia essa intimidade de compartilhar informações processuais, inclusive? Sim, inclusive, a Ana ela tinha muita dificuldade com a questão de tecnologia, né? Então, às vezes, ela queria acessar um processo e não conseguia, tinha um pouco de dificuldade, eu acessava para ela e mostrava para ela. Chegou uma época em que eu estava no meu trabalho e daí ela pedia, Lu, entra no Projude e vê se saiu alguma coisa. Daí eu entrava... Ah, a senhora olhava as coisas. Sim, eu entrava, via e mandava para ela. A senhora tem conhecimento, vocês tiveram conhecimento, 17/4/2020, um ano antes, a justiça determinou a prisão do Wagner por inadimplências de pensão alimentícias. Sim, ficamos sabendo. Acredito até que foi o Kay que avisou ela. E ele foi preso? Não. Se eu não me engano, ele pagou uma parte. Uma parte nessa época, eu acredito que ele pagou justamente para não ir preso. Isso que eu queria falar. Houve o pagamento, e aí a defesa da Ana Paula veio informar o juiz que o pagamento não foi integral. A senhora tem conhecimento disso? Sim, não foi integral. Aí a prisão foi decretada novamente. Eu acho que sim. Essa parte a gente... Que teve uma época que a gente estava tão estressada com tudo isso que a gente tentava não ficar muito em cima. Isso que eu preciso entender. Quando se busca perante a justiça a prisão do Wagner por dívidas de pensão alimentícia a ela, por que ela chegou a essa medida extrema? Porque ele não pagava.
Vamos retomar um pouco. Quando que ela saiu de casa? Setembro de 2018, eu acho. Acho que foi setembro de 2018 ou 19. 19. Perfeito. Ela sai de casa. Tá? Ela já sai sem nenhum valor para a sobrevivência? Sim. Ou já sai sem nenhum valor para a Sem sobrevivência? nenhum valor. Ela só saiu com as roupas dela, com a Journey, que era o carro dela na época. A Ana Paula Passos falou que ela saiu com uma sacola de lixo com as roupas dentro. Eu não estava com ela na época. Mas ela te confidencializou isso? Mas ela saiu, tipo, com as malas dela. Teve uma época que ela levava escondido até as coisas pra Ana. Nós estamos em final de 18 e início de 19. Né? Quando que o Wagner se propõe a pagar pensões a ela para que ela tivesse um mínimo de subsistência, sem necessidade de intervenção judicial? Eu acredito que eles conversavam um pouco antes dela sair de casa. Que como ele estava viajando direto, então ela acabou ficando um tempo ainda na casa. Eles começaram a conversar para tentar chegar num acordo. E ele fez um acordo de pagar R$2.000 para ela, por mês. E esse acordo tinha alguma contraposição por parte dela? Sim, ela nunca aceitou esse acordo. Nunca aceitou. Não. Esse acordo, como que se deu? Eu te dou R$2.000, mas você me deve algo? Houve algum acordo assim? Eu acredito que não. Não, ele só falou que ia pagar os R$2.000 para ela pagou? se virar. No começo ele pagou. Por alguns meses, acho que Tem uns uma 4 informação no meses. processo, eu quero saber se ela se confidencializou a senhora, de que, em certo momento, houve uma exigência do Wagner de, eu continuo pagando a pensão amigável, mas você tem que sumir da vida dos nossos filhos. Ah, isso foi antes. Explica pra nós, por Foi favor. antes. Ela contou que ele falou assim: Curitiba é pequena demais para você ir para Fabiola. Então eu te pago um valor e você vai morar em outro lugar. Que ela me contou foi assim. Entendi. Essas foram as palavras dela. Tá. Ela te explicou o porquê desse pedido dele? Pelo fato dela ser homossexual. Que Aí ele não ficou bem queria. claro esse divisor de águas, não quero Sim. você perto dos nossos filhos. Sim, porque a Fabiola, não quero que você saia com alguém, a Fabiola veja você como uma mulher, alguma coisa desse tipo. E ela morava ainda na mesma casa que Wagner nesse momento? Nesse momento, sim. Morava. Eu acredito que sim. Quando ela sai, ele fala, tchau, pode ir? Ou ela foge? Ela foge. Ela foge. Ela foge, porque no finalzinho ele começou a fazer ameaças, né? Tem uma conversa que ela me mostrou, inclusive tem o print que ela guardou, que ele fala, sai da minha casa, alguma coisa do tipo, senão eu vou te arrebentar. E daí ela fala, você tá me ameaçando, Wagner? E ele fala, estou, pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Tipo, ele usando os filhos como mas desculpa. assim, ele fala, pelos meus filhos eu faço qualquer coisa. Ela era um risco aos filhos? Não, Ela agredia os jamais. filhos? Não, nunca. Ela era uma excelente mãe. É o que todo mundo que conhece a Ana Paula vai falar. Ela te confidencializou um fato de que quando ela impõe que de fato quer o divórcio, ela é agredida e uma máquina é quebrada? A senhora soube disso? Sim, ela me contou. Como que ela te contou? O Wagner chegou todo transtornado em casa, querendo o notebook dela. Só que o notebook dela estava guardado dentro de uma bolsa já no banheiro, então ele não conseguiu achar. Nisso, eles estavam numa discussão no quarto, ele viu a câmera e foi para pegar. Nisso, ela viu ao mesmo tempo e pegou também. Os dois começaram a fazer uma queda de braço. Um puxando de cada lado. Nisso, ela acabou... tem fotos, vários hematomas na perna dela, na mão. Esse foi o ultimato pra ela sair de casa. E daí ele pegou a câmera numa hora e bateu na grade, que tinha uma grade para as crianças na escada, e ele pegou e bateu a câmera assim na grade. Essa câmera era uma câmera que ela utilizava para diversão, para lazer, ou era objeto de trabalho dela? Ela queria começar a trabalhar com fotografia. Né? Até o momento era mais para lazer. Né? Ela ia nos campeonatos de judô, tirava foto, mandava foto para todo mundo. Então essa câmera foi quebrada em final de 18? Sim. Na constância do relacionamento de vocês, ela adquiriu outra com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade, não. Eu acho, não sei se foi ele que acabou dando essa câmera, mas ela tinha uma outra câmera, uma Nikon, inferior, né, a lente bem menor, bem simples mesmo. Daí ela tinha essa câmera quando eu conheci ela. Entendi. Tá. Ficou 4 meses sem nenhum contato com as crianças. E no Dia das Mães, os filhos disseram que não mais queriam contato com ela. Sim. As crianças falaram no Dia das Mães, mãe, nós não queremos mais te ver? Eu acredito que sim. Eu não vou me lembrar de tudo, doutor. O que ela Mas fez pra teve eles? um Dia das Mães em que ela passou com eles, né? Que inclusive foi lá no condomínio.
Mas depois disso, eles começaram a falar que não queriam mais ver ela. Por essa questão financeira. Ela perguntou por quê? Ela perguntou por quê? Vocês não querem ver a mãe? Porque você quer tirar todos os bens do papai. Ingressa-se então com uma ação de alienação parental. Sim. Dia 24/4/2021, como que estava a vida de vocês? 4/4/2021, mês 4, mês de abril. A gente estava morando com a Passos, eu acredito já. E ela estava trabalhando de doméstica para Passos. E eu trabalhando fora, e a Passos ofereceu pra gente morar lá, Ela colocar tinha experiência como esse trabalho de serviços residenciais? só o que ela fazia na casa dela. Ela sempre foi bem caprichosa, né? E a Passos sabia disso. Mesmo com aquelas decisões judiciais, que são inúmeras, depois eu mostro aos jurados, ela não conseguia nenhum valor para a subsistência? Não. Com Nessa imposição época, de não. multas? Não. Quanto ela ganhava com esse serviço Com residencial? a Passos foi bem generosa. Então a Passos acho que pagava 1.500 pra ela. E nessa época aqui, abril, eventualmente a Ana Campestrini também usava o carro da Passos? Às vezes pra levar os filhos da Passos no psicólogo, que inclusive era perto do Morganal. Tanto que ela aproveitou em uma dessas idas pra, né, dar uma sondada e ver os meninos jogando E futsal. aí ela já estava esperta, com medo do Wagner? Como que já estava a vida nesse momento aí? Ela sempre ficava assim, sempre teve, né, ficava por perto, porque ela não tinha medo, tipo, a gente nunca pensou que ele fosse chegar a isso, mas ela tinha medo dele tentar alguma coisa, tipo, processual contra ela. Porque tem um laudo aqui que Wagner manda para Marcos os dados detalhados Desse do carro. veículo da Ana Paula Passos. Sim, Ana Paula eventualmente usava esse carro. sim, uhum. Eu acredito que ele viu o carro e mandou pro Marcos, pesquisa esse carro, vê de quem que é, alguma Quando coisa vocês assim. se mudaram? Porque foi muito próximo aos fatos que surge o Foi. endereço de vocês, um mês antes. Excelência, só uma questão de Quando vocês ordem. se O mudaram, advogado fala que vocês teve se uma mensagem de preocuparam? Wagner para Marcos com os dados do veículo. Gostaria que apontassem qual movimento do processo está essa mensagem de Wagner para Eu Marcos. aponto? Pega pra mim aí. Com toda certeza eu aponto. Quando vocês se mudaram? Doutor, posso informar? Claro, doutor, por favor. Doutor, página 1817 e 1818 do laudo, tá? Além dele passar os dados do carro da Ana Paula Passos, ele também manda um link para comprar um rastreador. Doutor, eu entendo que é muita folha para ler, mas agora o senhor vai achar com mais facilidade. Quando vocês se mudaram para uma nova casa, estava público e notório esse novo endereço? Não, Vocês buscaram esconder essa informação? sim, Quem recebe mensagem da casa dela? Por que eu te pergunto isso? Eu quero saber como o Marcos, um mês antes da morte da Ana Paula, recebe no celular dele dados da casa de vocês. Onde seria possível localizar o endereço onde vocês estavam morando? Existia conta de luz? Existia conta de água? Estava na lista telefônica? eu acredito que foi pelo processo da vara da família. Ah, lá estava atualizado. Tinha que atualizar por causa da questão das crianças. 9/5. O número que passou para ele, ver se ela conhece esse telefone. Quero ver se a senhora se recorda desse número que mandou essa mensagem para o Marcos. 41 99934 1670. Não, Não desconheço. tem ideia de quem é esse telefone que mandou o teu endereço, Não, mandou o teu Facebook, mas tudo bem, sigamos. Ana Paula pega a carteirinha e sai feliz. sim, bem feliz. Ela inclusive me mandou uma foto. Isso que eu queria entender. O percurso que ela faz do Morgenal até a residência é um percurso muito longo? Acho que dá 20 minutos de carro. 20 Acredito, minutos. por aí. Tá. A senhora teve acesso ao celular dela depois? Tive na hora que eu passei a senha pra delegada. E daí deixei em posse da Mas a delegada. senhora deu uma olhadinha no celular junto? Sim, aham. Esse percurso
ela faz concentrada na direção ou ela faz avisando as amigas, olha, tô com a carteirinha, como que é esse momento? Avisando as amigas. Inclusive, a Dil, uma grande amiga dela, né, ela estava chegando lá, passando quase na frente da casa da Dil, e ela manda, Dil, tô passando perto da sua casa, peguei a carteirinha, e manda foto pra Dil também, toda feliz. Ela tá vindo pra casa, inclusive, fazer um bolo. Ela morre comemorando a carteirinha. Sim. E indo fazer um bolo para poder levar pro Titi no dia seguinte, na quarta-feira. Ela falou pra vocês? Sim. A gente, na segunda-feira, inclusive, a gente parou numa panificadora para comprar um pacotinho de granulado para ela poder fazer o bolo formigueiro, que era o favorito do Titi. A senhora entrou no carro com ela baleada? Não entrei, eu só vi, eu não consegui. Tem conhecimento onde estava o celular, se estava guardadinho ou se estava jogado, ou seja, estava na mão dela no momento que ela leva o tiro? Eu não me lembro dessa parte. A única coisa que eu vi foi ela, quando eu cheguei. Minha última pergunta. No mês que ela morreu, ela faz um novo pedido judicial de arbitramento de multa para ver os filhos. Ela morreu, a multa é arbitrada, tá? E ela morreu sem ver os filhos. Sim, só de longe. Eu agradeço pela sua contribuição, peço perdão por ter que fazê-la relembrar fatos que com certeza mexem muito com a senhora. Fica nossos mais sinceros sentimentos. Com muito respeito, Excelência, devolvo a palavra ao juízo. Sem mais, obrigado. Pela defesa. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é tarde. Vicente, eu sou advogado do Marcos Ramon. Eu tenho 3 perguntas para a senhora, tudo bem? Ok. A senhora conheceu a pessoa do Marcos Antônio Ramon? Não, Alguma vez você viu a Ana comentar o nome dele? não. Alguma vez você viu o Wagner comentando sobre esse nome também? Eu nem conheci o Wagner. Então, perfeito, agradeço. Eu vou passar para outra defesa. Boa tarde, Luana, tudo bem? Boa tarde. Eu vou te fazer algumas perguntas bem rápidas e bem pontuais, tá? Ok. Só pra gente pontuar algumas coisas. Se você lembrar, eu só queria que você colocasse pra gente mais ou menos os meses e anos e os locais que você morou com a Ana, só pra gente ter uma noção mais ou menos geográfica da vida de vocês. No começo do nosso relacionamento, eu não morei com ela no apartamento, mas eu passava a maior parte do tempo lá com ela, tanto que eu ajudava ela com aluguel, condomínio, Esse apartamento era... no Cristo Rei, Cristo Rei. que foi no comecinho do nosso relacionamento, ali entre fevereiro e outubro de 2019. Acredito que seja esse o ano. Em setembro ou outubro a gente se mudou para o Sobrado, onde a gente ficou até, acredito que abril de 2020, não consigo precisar. Esse sobrado fica... Fica no Barreirinha, Barreirinha, tá. que era o sobrado que estava no nome dela. Depois disso, a gente fica 3 meses na casa da Ana Paula Passos. Depois desses 3 meses, uma semana antes do fato, a gente se muda para o outro apartamento que fica na Pedro Paulo Canelis. Na Ana Paula Passos, vocês ficaram que período? Uns 3 meses, Mas eu lembra acho. quando que mês que foi? Foi... o acontecido foi em junho. Entre abril e março. Você relatou a situação de uma ameaça que teria sido colocada em uma mensagem, essa Sim. ameaça. Essa mensagem, vocês disponibilizaram para a polícia, essa mensagem? Essa mensagem foi antes, quando ela ainda estava morando na casa do Wagner. Então vocês não conseguiram materializar e passar isso para a polícia? No momento, não. Tá bom. A senhora falou também que naquele episódio também da máquina fotográfica, né, que quebrou a máquina fotográfica, que teria fotos de agressões na Ana, né? Foram os hematomas que Os ficaram no corpo hematomas, dela. Tá. Essas fotos, você passou essas fotos para a polícia? Na época, a Ana Paula Passos, inclusive, falou para ela ir na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, porém, para preservar os filhos, ela se negou, ela não quis. Entendi. Essa situação só da máquina fotográfica, você estava presente? Você viu ou não? Não. Foi a Ana que me relatou. Eu vi fotos da máquina quebrada e as fotos dos hematomas. Tá.
essa questão de que o Wagner teria pedido para ela morar em outro estado, né, sair de Curitiba, né? Existiu algum documento, alguma materialização disso, ou foi verbalmente que eles falaram? Foi verbalmente. Você estava presente? Não, eu não conhecia a Ana na época da separação. Tá, ok. A situação dos veículos, a situação da Zafira, né? Depois da morte da Ana, você ficou na posse da Zafira? Eu devolvi a Zafira pro seu Henrique. Mais ou menos quando que você devolveu? Um pouco tempo depois, não sei precisar, mas pouco tempo depois. Eu fui buscar ela e devolvi. Inclusive, ela deu problema, eu liguei para ele, porque a Zafira estava com um monte de problema. Eu estava levando até o local, ela morreu, eu não conseguia pegar, daí eu tive que ligar para o seu Henrique, mandar a chave até ele para ele conseguir pedir um guincho, porque eu não tinha condições financeiras de levar o carro num guincho. Entendi. Só uma última questão. A senhora entrou com um processo na vara de família, na vara de sucessões, né? Sim. Desculpa, vara de família, né? Pleiteando união estável, Sim. correto? Uhum. Tá. A senhora entrou contra quem com essa ação? Eu não entrei contra, eu estou pedindo a união estável. Nisso, os filhos são informados. Tá. Mas você sabe se no polo passivo tem o tio, o Gu e a Fabíola estão no polo passivo dessa ação? Eu acho que a Fabíola era menor, na época dela tinha que ter um tutor, alguma Entendi. coisa assim. Tá. O que você pretende com essa ação? Fora o reconhecimento, claro, da união estável e do período, né? Você pretende ser reconhecida também como herdeira da Ana? Sim. Excelência, questão de ordem, só para deixar consignado que não estamos numa audiência cível, né? Mas respeito A à pretensão pergunta dela que pediu você pergunta o que você quer e daí a nesse gente não pode ponto, perguntar. acredito que não é necessário a Né? testemunha Tu perguntou para cada responder testemunha essa explicar qual que era a visão que as testemunhas tinham sobre decisões na vara de família. Eu perguntei sobre a Visões, pretensão não. dela. Né? Alto lá. Então, Senhor, assim, Mas não senhor tem problema, já foi retifique respondida a disso. pergunta. Pode prosseguir, por favor. Não, mas eu acho que é só isso. Eu encerrei. Eu vou passar para o doutor Elias. Tem alguma pergunta? Tá, para a doutora. Oi, Luana. Bom, boa noite, avançado da noite já. Eu sou Carolina, advogada do Wagner também. Só queria uma questão. A Ana Paula Passos foi ouvida agora há pouco aqui, e ela comentou no depoimento dela que vocês chegaram a conversar sobre os filhos do Wagner, a Fabíola, querendo se despedir da mãe, ver o corpo da mãe antes dele ser levado para Santa Catarina. E ela e você comentaram que, eu abro aspas, dá vontade de não deixar ver. Houve essa conversa? Não recordo. A Passos falou? Sim. Pode ser que sim. Eu estou satisfeita. Tem mais uma pergunta, doutor? Não. Muito obrigada. Tá certo. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não, eu também não tenho perguntas. Eu agradeço a sua presença e a gente encerra aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada.